Olá, amigos da hotelaria. É uma grande satisfação recebê-los no 5º programa do podcast Gestores da Hotelaria, aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação, no qual já fazemos os nossos agradecimentos por essa estrutura extremamente profissional que eles nos oferecem, com profissionais de altíssimo gabarito. Agradecer também os nossos parceiros institucionais, a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, FBHA, e a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH-MG. E os nossos parceiros empresariais, a G3 Hotelaria, a Saga System e a REN TV. Neste programa de hoje, vamos receber mais um profissional da parte de cima da prateleira da hotelaria mineira e brasileira. Mineiro, até onde eu sei, ele é mineiro, não é? Pelo menos está morando em Belo Horizonte. Como ele me disse há pouco agora, os boletos estão chegando em Belo Horizonte, mas ele passa mais tempo na ponte aérea, não é? Pelo Brasil, pela América, cuidando e tratando, não é, dos negócios da rede que ele representa. Para apresentá-lo e fazer as honras da casa, eu passo a palavra para o amigo e parceiro Martin Van Slius. Muito boa tarde a todos, nossos amigos, ouvintes e a nossa audiência cada vez mais qualificada. Estamos na 5ª edição do nosso programa semanal aqui, do Grupo de Gestores da Hotelaria, com o nosso podcast. Muito bom, Marcos Valério, estarmos juntos aqui novamente. Estamos aqui hoje num dia muito especial, primeiro dia do segundo semestre de 2023, primeiro dia útil de julho, primeiro dia, né, segunda-feira, começando mais uma semana. E, por coincidência, hoje é o único dia da semana que o nosso convidado normalmente está em Belo Horizonte, porque ele vive, como a gente diz, né, na gíria, no trecho, viajando. Ele está a cargo de todas as operações da rede Wyndham Hotéis e Resorts, tanto no Brasil como na Bolívia. Então está aqui conosco o meu especial, um grande amigo, parceiro de muitas jornadas na hotelaria. Temos muitas histórias juntas. Pretendo lembrar algumas aqui hoje. Irã Della Croce. Muito obrigado, Irã, por estar aqui conosco. Por favor, lembra Obrigado, Martin. Obrigado, Marcos Valério. É um prazer, né, estar aqui com amigos de longa data, né? Martin é um amigo de praticamente quase 30 anos, né? E é um prazer. Quando recebi o convite, confesso que fiquei muito lisonjeado pelo convite. Já passaram por aqui muitas pessoas que têm aí uma relevância muito grande na nossa hotelaria. Então, para mim, aceitei no primeiro momento, assim, muito satisfeito com o convite, e vamos falar de muita coisa boa aqui, relembrar histórias do passado. Exatamente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Para começar, o nosso brinde tradicional, com a nossa caneca personalizada, com o nome do nosso Saúde. Convidado, né? A gente bebe água, mas a gente sabe, a gente lembra Você muito. contou o segredo? A gente lembra muito que o Jô contou Soares, que é água. durante muitos anos, todo mundo queria saber o que tinha dentro da caneca do Jô Soares. Ele nunca disse. Né? Mas a gente aqui já adianta que a gente bebe água porque a gente está trabalhando, né? Como bons hoteleiros que somos, a gente nunca bebe enquanto está em serviço. Faz parte do código de conduta nosso, né? De tantos anos. Sem a gente prega isso para os nossos colaboradores. Então a gente também pratica o que a gente fala. A gente pratica o que a gente fala. Mas, Irã, muito bom estar aqui com você. Você é mais um dos convidados selecionados que nós entendemos que são formadores de opinião, são referência para os nossos colegas gestores de hotelaria, e tanto os atuais gestores como aqueles que virão a ser gestores um dia, né, brevemente, estão se preparando para isso. Então, como todos que já aqui estiveram, você é mais um profissional que tem, né? Não vou dizer que teve, porque você ainda está em projeção de carreira, e você teve uma projeção de carreira absolutamente única. E eu posso dizer isso porque nos conhecemos há muitos anos, como você disse aí, quase 30 anos. Exato. Então, caminhamos juntos durante muitos anos, e você percorreu no meu entendimento, todas as trajetórias, passando por todos os departamentos, inclusive, que são chave dentro da hotelaria, chegando até o dia de hoje, na qual você exerce uma função extremamente estratégica dentro de uma
rede hoteleira que dispensa apresentações e que você vai dizer para todo mundo o que ela representa hoje em termos de números. Na verdade, Martin, quando eu olho a história, né, são 25 anos, Marcos, praticamente, eu só fiz isso a minha vida inteira, e às vezes eu me pego pensando, a gente nunca imaginou assim, ninguém nunca imaginou assim, todos os executivos de hotelaria que chegaram num patamar elevado, com raríssimas exceções, ninguém falou assim, eu vou ser hoteleiro. Hoteleiro não é uma profissão que você escolhe como médico, como advogado. Na verdade, as coisas elas vão acontecendo durante a carreira e os caminhos te levam a seguir uma escalada, né? Eu, por exemplo, comecei a minha vida como mensageiro, né? E fiz toda a escalada aí, recepcionista, chefe de recepção, passando por todos os cargos aí de média chefia, alta chefia, gerente geral, enfim, a parte de vendas. E aí chegou um determinado momento que você fala, olha, realmente olhando para trás assim, a escalada foi bem feita, mas era uma coisa, para quem começou em 97, 98, era inimaginável quando a gente via assim, os nossos grandes executivos que gerenciavam as redes nas quais eu trabalhei. É uma coisa assim, que está muito distante da nossa realidade. E há de convir que o funil da hotelaria é muito estreito, né? Você tem que ter muita paciência e resiliência para chegar nos altos cargos, porque as jornadas são longas, jornadas tanto de trabalho quanto de promoções, às vezes demoram um tempo maior do que a nossa expectativa pessoal. E no final das contas, eu vi muita gente, você foi testemunha, Marcos foi testemunha de muitas pessoas muito talentosas que ficaram no meio do caminho, às vezes por uma questão de não ter tido oportunidade, ou não estar no lugar certo, na hora certa, ou não ter tido a paciência necessária para esperar um pouco. Ou, às vezes as próprias necessidades de cada um elas foram mudando ao longo do tempo. Então, assim, a carreira de hotelaria é uma carreira difícil, árdua, se trabalha muito, mas é muito gratificante, principalmente por causa disso aqui. O networking que você faz com as pessoas e as portas que essa profissão te proporciona em termos de abertura, de acesso, de ir e vir em lugares que você talvez numa outra profissão nunca tivesse conhecido. Esse, para mim, é a maior virtude do que eu faço hoje, ter esse ir e vir aí, ter conhecido gente e lugar que eu nunca imaginei conhecer na minha vida, né? Irã, qual foi esse momento do acaso que a hotelaria atropelou a sua vida? Como foi isso? Eu tinha acabado de me formar no 2º grau, colégio militar, que foi uma grande formação para mim, porque eu acredito que a hotelaria ela funciona como um quartel, guardadas as devidas proporções, mas a disciplina ela é importante dentro de uma operação hoteleira, seja em qualquer departamento. Até as terminologias, os uniformes são os uniformes, exatamente. E aí eu, por uma questão familiar, eu precisei trabalhar. E o primeiro emprego que eu consegui foi de mensageiro. Qual foi o hotel? O antigo Parque Flat, ali da Rua Viçosa, aqui em Belo Horizonte. Um hotel com 30 quartos. O seu Salomão, síndico, que até hoje está lá. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a entender um pouco da dinâmica. Na época que eu comecei, não tinha assim, não era nada muito informatizado, então ainda usava-se muito papel, né? E eu comecei a trabalhar como mensageiro e comecei a entender que eu sempre tive uma memória fotográfica muito boa, mas eu precisava aliar minha memória fotográfica ao desejo dos hóspedes, aos pedidos. Então, eu sempre tinha um caderno no bolso do uniforme do mensageiro. E o senhor Marcos ia no meu hotel, pedia para eu ir numa farmácia, por exemplo, comprar uma pasta de dente. Eu anotava, senhor Marcos, da empresa tal, no dia tal, uma pasta de dente. Então, quando eu chegava para pegar o turno, eu olhava as chegadas do dia através de slips de reserva manual, papel ainda, via que o senhor Marcos ia chegar. E aí reconheci, falei, nossa, mas da última vez o senhor precisou de que eu fosse à farmácia, tal, o senhor precisa novamente? E aí o cliente começava a perceber, falou, opa, diferente. Né? A personalizar só que isso durou muito pouco, porque a dona do hotel falou, não, você vai trabalhar na recepção, você vai agora mudar de função, e a coisa foi progredindo, mas eu caí muito de paraquedas por uma necessidade de trabalho, e aí a coisa foi se transformando no que hoje chegou e... Enfim, sou muito grato à hotelaria por tudo. E você, assim, eu falo isso que é muito importante ressaltar esses detalhes, né? A hotelaria é feita de detalhes. Sem dúvida. Né? A gente fala muito isso em relação ao hóspede, mas também em relação ao trabalho, ao funcionário, os detalhes são fundamentais. A pessoa que se cuida do uniforme,
a pessoa que anota as coisas. E eu conheci você já na labuta da nossa hotelaria, uma etapa à frente dessa do Parque Flat, né? Quando você já no My Place, já numa função, né, como recepcionista. E assim, ao longo dos anos, eu sempre observei em você como uma qualidade notória exatamente essa questão da organização pessoal. Você sempre anotou muitas coisas, você sempre gostou de fazer conta. Não, nós vamos hospedar um grupo aqui de futebol aqui, que vai chegar aqui no... Vamos fazer conta, vamos ver qual que vai ser a receita de A e B, qual que vai ser a receita de hospedagem, quanto que vai ser a sala, o salão. O salão, tudo bem, é isso, aquilo, quantos dias vão ser, quantos lanches vão ser. Então, isso é uma coisa que faz a diferença para o gestor, né? Quem está liderando aquela equipe, ele observa, pelo menos aquilo que nós entendemos como um bom gestor, ele observa os detalhes das pessoas que fazem a diferença. Então, assim, isso foi uma coisa muito marcante na sua carreira, né? Que certamente isso te acompanha hoje, até hoje. Claro que num outro modelo, num modelo muito mais estratégico, muito mais... E hoje você tem uma equipe de gerentes gerais que você está responsável. Sim. E você também, já observei que todos esses gerentes também te admiram por inúmeras razões, mas certamente muito pelo modelo, pelo exemplo. Como que você cativa, como é que você faz no trato do relacionamento com os seus gerentes gerais hoje, quando hoje à noite você vai pegar um avião, vai viajar, vai para Brasília, vai estar em alguns hotéis da rede, e como que é, antes de você falar da rede Wyndham, que é com certeza um grande ícone da nossa hotelaria no Brasil hoje, me explica para o nosso público como que é essa rotina com a sua equipe. Marta, eu acho que o que eu sempre digo para eles, e se alguém estiver vendo agora ou tiver a oportunidade de ver depois, eles vão lembrar muito claramente dessa frase. Eu falo com eles, pessoal, clareza é fundamental. Eu acho que a gente precisa ser muito claro com as nossas equipes, quais são os objetivos, o que a gente espera deles, quais são as nossas expectativas em relação ao trabalho que precisa ser entregue. E quando você tem clareza, as coisas fluem bem. E outra coisa, eu consigo ver a hotelaria, eu tenho uma percepção de hotelaria na minha carreira, que quanto mais experiente forem os gerentes, mais eles vão entregar. Eu gosto de trabalhar com gerentes que tenham senioridade, que já tenham uma estrada aí caminhada, porque eu gosto de trabalhar muito com autonomia, né? E a autonomia, você tem que dar para quem sabe usá-la, né? Exato. Então, esses são os requisitos básicos, né? Assim, eu acho que a gente tem que ser muito claro com as pessoas que trabalham conosco, para que elas entendam claramente quais são os objetivos e qual é a entrega que a gente espera deles, né? Assim, eles te acionam muito assim, permanentemente sobre dúvidas, questões, ou isso... Na verdade, a gente já tem uma rotina pré-estabelecida do que a gente vai fazer, sobre o que a gente vai tratar. Então, a gente acompanha os hotéis muito de perto, né? Uma lupa muito próxima, porque cada detalhe dentro de uma operação hoteleira faz com que você tenha um melhor desempenho do que a concorrência, ou que consiga rentabilizar melhor para o investidor. Então, a gente tem já uma agenda muito frequente de forecasts de vendas, de análises de fechamentos. Então, já é uma coisa que está imputada na nossa rotina. E é claro que se há alguma situação aí, eventual que fuja um pouco disso, a gente tem aí um contato direto. E hoje o mundo está muito dinâmico, com uma troca de mensagens, você consegue resolver a maioria dos problemas, né? Mas como eu disse a você, como a gente trabalha com muita autonomia, eles têm aí uma capacidade, sabem que eles têm uma alçada de resolução que facilita demais e tem uma fluidez na operação. Não pode ser tão travado assim, porque o nosso negócio é muito dinâmico. Então, se você bota um monte de regras para o seu gestor principal, que está na cabeça do negócio, fica complicado, porque você vai ter que tomar a decisão por ele. Não é isso que a gente espera. Eu espero que eles tomem a decisão. Se tem alguma dúvida, já cheguem com a solução pronta para que a gente decida em conjunto. Então, perfeito. É isso assim que eu entendo que seja. Como é que está o Wyndham hoje no Brasil, Irã? Falando, claro, você responde para o Brasil e Bolívia. Na Bolívia eu sei que temos uma operação em Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra. Então, assim, obviamente, de todas as suas operações,
95% ou mais é no Brasil. Isso. Como é que está hoje a rede no Brasil em termos de posicionamento, em número de hotéis e quais marcas estão presentes? Hoje a Wyndham ela tem vamos fazer um preâmbulo geral para que quem está nos assistindo entenda um pouquinho. A Wyndham hoje é a maior empresa de franquias de hotéis do mundo. São mais de 9.200 hotéis ao redor do mundo. Né? É grande concentração nos Estados Unidos, uma concentração muito interessante na Ásia. A China vem crescendo muito. As nossas marcas, elas têm uma aderência muito grande na China, então tem crescido muito. E falando especificamente de América Latina, hoje a gente tem aqui 250 hotéis na América Latina, mais de 40 mil quartos, né, espalhados aí por vários países. E falando especificamente de Brasil, são 38 operações, né, no Brasil, quase 8 mil quartos. E dessas operações a gente tem um mix de hotéis que nós administramos e hotéis que são franqueados diretamente com proprietários, e enfim. Então, o nosso mix de negócio... Qual que é a proporção assim, aproximada 80-20. Entre franquia e administração? 80-20. 80% franquia, 20% administrado. O core business principal ainda nasceu com um DNA de franquia. E é assim que a nossa expansão ela se dá de uma forma mais rápida. Né? O Wyndham é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York. E, obviamente, o nosso valor de ação ele é medido pelo crescimento. Né? Claro. É o que você assina, o que você retém, é o que vale em termos de ação. Então, para um crescimento maior, a franquia é um modelo que ela se reproduz mais rápido. Os administrados, como funciona? A gente tem muita proposta para administrar hotéis, mas a gente tem que administrar hotéis que realmente façam sentido para ambos os lados. Né? A gente tem hoje 4 operações gerenciadas no Brasil, são 4 operações de grande porte, 2 de multipropriedade, que agora é a bola da vez aí da hotelaria, vamos falar um pouco disso mais para frente. Mas essa é a proporção, sempre 80-20. O que a gente procura fazer nas nossas operações administradas? É ter os hotéis como um flagship da marca para que o proprietário possa vir aos hotéis e se espelhar nos hotéis e falar, eu quero fazer isso no meu hotel, a Wyndham está fazendo aqui, eu tenho condições de fazer nesse sentido. Então a gente utiliza esses hotéis, claro, para a finalidade do seu contrato, né, de rentabilidade, lucratividade, mas também para que tenhamos hotéis flagship que os proprietários que estejam interessados em assinar uma franquia conosco conheçam e entendam como funciona a nossa fórmula. As marcas da Wyndham, então vamos recapitular para que todo mundo saiba, porque isso também nem todos. Né? A gente Brasil. Sabe então a gente sabe que a Wyndham tem as marcas próprias, que é a Wyndham... E o Wyndham Garden. A Wyndham, que é o azul. E o Wyndham Grand, para falar de marca madre, marca mãe. Marcas mãe. O Wyndham Grand, o Wyndham e o Wyndham Garden. Wyndham Garden, que Isso. É o verde. Além delas, pertencem ao Wyndham, as marcas pertencem ao Wyndham. A Trip, que foi comprada em 2010 da rede espanhola Meliá. Isso. A Trip. O Ramada, que foi comprado em algum momento no passado pela rede, pela Exatamente. Wyndham. Agora temos o Dayzin, que é o econômico, que está presente no Rio. Exatamente. Lá na Lapa, eu já hospedei lá. Linhares também. Linhares. E temos aqui da nossa querida amiga Érica Drummond. Dolce by Estamos Wyndham. Aqui muito próximos dela. O Dolce Exatamente. by Wyndham. O Dolce é uma marca curiosamente italiana. E aí o nome é por conta disso. E é um hotel que tem um conceito de eventos all inclusive. Ou seja, a maioria dos seus eventos hoje, o cliente ele pede o orçamento, ele recebe um valor por pessoa, já com tudo dentro desse pacote, digamos assim. A marca Dolce é muito forte na Europa nesse sentido. Né? Então, a marca Dolce, a gente está muito feliz com o parceria. Esse piloto aqui no Ouro Minas, a gente tem notícias que está indo muito bem, né? Sim. E acredito que vai se espelhar em outros hotéis semelhantes. Existe alguma outra marca da Wyndham que esteja no radar para entrar no Brasil? Não, existe a nossa última entrada no Brasil foi a marca Registry Collection, que são hotéis de coleção, né, que a gente chama assim, através do Grand Palladium em Baçaí. Muitas pessoas talvez não saibam, né? Foi amplamente divulgado, mas é bom a gente sempre recordar. A Wyndham fez uma aliança estratégica com o grupo Palladium, o grupo espanhol Palladium, para a América Latina.
Caribe não, só América Latina. América Latina e Caribe. Caribe e América Latina. Todos os hotéis... Porque Palladium é muito forte no Caribe. Todos os hotéis do grupo Palladium agora passam a fazer parte do sistema de distribuição da Wyndham. Não foi uma compra, uma aquisição, uma aliança comercial. E aí os hotéis continuaram com o nome Grand Palladium, mas com uma soft brand do Registry Collection, que são hotéis de coleção. Então essa foi a última marca a desembarcar no Brasil aqui, lá no Grand Palladium. Explica melhor para o nosso público o que é um hotel de coleção. É esse perfil? São os hotéis, all inclusive, são hotéis de luxo e hotéis que têm um potencial de manter o seu nome original e agregar uma soft brand, digamos assim, da Wyndham para by Registry Collection. Né? Na segmentação de luxo. Segmentação de luxo. Vamos colocar o Ouro Minas, por exemplo, é Ouro Minas Dolce by Wyndham. Dolce by Wyndham. Então, não perdeu a sua identidade. Não perdeu a sua identidade. Exatamente. Então estaria mais ou menos dentro dessa linha do Collection. No percentual que você falou, 80-20, descreva, por favor, qual é o perfil do empresário hoteleiro que está nesse contingente dos 80%. Marcos, essa é uma pergunta muito interessante, porque também gera muita dúvida nas pessoas. Demais. O que uma franquia pode agregar a um hotel? Né? Às vezes as pessoas têm assim, uma ideia de que uma franquia você bota uma marca na parede e ok, converteu o hotel. E não é isso, existe toda uma tecnologia por trás disso. O que busca hoje a pessoa quando vem atrás de uma franquia? Obviamente melhorar aí a sua rentabilidade, diária média, ocupação. Mas isso tudo se dá através de tecnologia. Se dá através de distribuição de canais ao redor do mundo, conectividade com a rede que você está. Né? E a Wyndham ela tem uma fórmula muito consolidada nesse sentido. Então, assim, aí às vezes as pessoas perguntam, a Wyndham vai chegar no meu hotel, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar na sua contribuição. Ela não vai mexer no seu caixa, ela não vai mexer no seu head count de funcionários, não é isso. Ela vem para ajudar o quê? Vai entregar, logicamente, um brand standard muito consistente da marca que foi escolhida em comum acordo e de acordo com as características de cada hotel. E aí é importante ressaltar, que eu sempre digo, a manutenção dos estándares de uma marca são determinantes para o sucesso daquele empreendimento. Claro. Muitos entendem isso de forma errada, mas é muito importante, e vocês fazem isso quando vocês conversam com o investidor. Sim. Muito mais do que contrato, o que está à frente de qualquer contrato chama-se conversa. Então, a explicação, você vai adotar nossos estándares de marca, e esses estándares vão fazer com que o cliente retorne para o seu hotel. É o que a gente fala. Na hotelaria, sabe, Marcos, eu tenho uma palavra assim que eu utilizo muito nas nossas lidas diárias, que se chama consistência. Se você não for consistente na hotelaria, você não chega no seu resultado. Porque é a consistência que faz o cliente voltar. E essa construção da consistência ela é muito difícil dentro de uma operação hoteleira. Muito difícil. Porque as pessoas têm que estar totalmente voltadas para isso. A consistência se dá quando... Eu sempre digo, um exemplo de consistência é quando um recepcionista da manhã te dá uma informação, o da tarde te dá a mesma informação e o auditor noturno te dá a mesma informação. Consistência. Quando isso não acontece, você começa a perder consistência. Isso aí. E isso ressalta aos olhos de qualquer hóspede. Fazendo analogia com a gastronomia, é seguir a receita. Seguir a ficha Porque técnica e a receita. se todo mundo colocar a mão na receita, querer fazer Exatamente. a sua maneira, a maionese desanda. Exatamente. É por isso que, às vezes, né, agora já está muito mais automatizado, mas há tempos atrás, né, entrava-se nas cozinhas de qualquer empreendimento gastronômico, tinha umas fotos lá, né? Sim. Consistência, ou seja, monta igual aquilo ali que está tudo ok, repita. Um detalhe também que eu queria te perguntar é o seguinte, na escolha da marca ser trabalhada naquela negociação com um hotel já existente ou com um hotel em fase de implantação, qual a proporção da negociação para a definição dessa marca? Óbvio, deve ser as oportunidades do mercado, deve ser as características do equipamento hoteleiro, da construção. Disponibilidade de caixa do proprietário. Quando você fala de consistência, e é o que a gente está buscando aqui no Brasil e tem conseguido fazer, claro que é um processo que não é um processo que acontece da noite para o dia. É um processo que ele é lento, mas ele acontece.
A primeira coisa, você tem que entender qual marca você vai colocar naquele produto que se assemelha aos produtos existentes que você já tem. Porque você faz parte de uma rede, aí você está criando uma consistência de produto. Não adianta eu pegar um produto que não tem nada a ver um com o outro e colocar marcas iguais, porque o cliente vai notar. E eu não estou falando aqui de padronização extrema, estou falando de características básicas de cada hotel. Então, é feito primeiro um estudo de mercado. Como a gente tem 24 marcas ao redor do mundo e 8 no Brasil, você tem marcas que você consegue posicionar qualquer hotel em qualquer cidade. Por exemplo, a gente tem cidades terciárias como Varginha, que você tem um Trip rodando, que é uma marca que vai bem. Ribeirão Preto, uma cidade secundária, mas tem uma geração de negócio grande, que tem um Trip. Ou seja, você vai criando consistência. Então, a primeira coisa é entender a característica do produto, ver se aquele produto... E aí não é o Irã só que faz. É o Irã e eu tenho um corpo de design e construção dentro da empresa que vai até o hotel, visita, gera um documento para o proprietário dizendo que é o plano de investimento da propriedade para você se tornar a bandeira XPTO, que seja. E isso é tudo feito de uma maneira muito assertiva por nós. Então, assim, não é, eu acho bonita a marca Ramada, eu vou colocar a marca Ramada. Porque às vezes você fala com o investidor e ele fala assim, eu já hospedei no Hotel Ramada, eu gostei, eu quero, ele vê o que ele conhece. E às vezes não é o produto ideal para ele. Seja por localização, seja por nível tarifário, seja por característica do produto, né? Então, e isso requer explicação, porque às vezes o hoteleiro independente ele tem muito receio quando fala, vou botar uma marca no meu hotel. A gente bate um papo aqui antes, o Marcos foi muito feliz no que ele falou. O hotel atinge, entre aspas, a sua maioridade, mas o pai da criança não quer soltar o hotel para que ele consiga viver a sua maioridade dentro de uma responsabilidade. E é isso, às vezes a gente se depara com situações em que o dono do hotel, por uma questão muito de desconhecimento, ele acha que a marca vai descaracterizar todo o trabalho que ele fez de anos. E não é isso. Na verdade, ele vai agregar e vai chegar num nível de clientes que com aquela capilaridade regional ele não chegaria. Esse que é o grande X da questão para que as pessoas entendam. Aqui é agregar. Eu não vou mudar a característica, não vai fazer uma coisa que vai ferir uma história de um hotel. E isso para nós é muito claro. E aí entra um quesito fundamental na nossa vida, não só da hotelaria, mas da vida como um todo, que é a questão chamada comunicação. Então, toda a parte de relacionamento, desde da prospecção de um hotel, de um investidor que procura o Wyndham, e aí você certamente, junto com a equipe de desenvolvimento, aliás, um abraço para a Maria Carolina Pinheiro, para o Armando Ramires, equipe da Wyndham Desenvolvimento aqui na América do Sul. E então esse primeiro contato acontece de forma prévia, e aí existe aquela questão da negociação, da conversa, de explicar para o investidor qual é o melhor caminho. Eu acho que essa relação de ganho de confiança começa por aí. Sim. E a gente de operações junto com o pessoal de desenvolvimento trabalha muito perto, porque quando há um prospecto de um hotel, sempre eles nos convidam para falar o que vai acontecer no pós. O importante, a negociação ali, a gente está ali naquela fase de vamos casar, tá tudo certo, mas o que vai acontecer pós-casamento? Como o dia a dia vai se dar? E aí quando você fala de casamento, eu queria enaltecer a postura da Wyndham durante a pandemia. Porque a Wyndham adotou uma política empática junto aos seus empreendimentos, na qual ela foi muito assertiva na negociação daquele momento tão ruim, onde pagar taxas era praticamente impossível. Até porque não havia receita, não havia resultado. Então isso foi um momento onde se fortaleceu essa confiança mútua entre vocês e os investidores dos hotéis. Sim. Tanto isso é verdade que nós não temos nenhum hotel Wyndham que tenha sido fechado pós-pandemia, ou seja, o que tenha mudado, convertido pós-pandemia. Isso é um sinal de positivo, que houve uma empatia empresarial, a propósito disso. E então, assim, como é que você vê o mercado brasileiro a partir desse momento atual que nós estamos vivendo agora? Nós tivemos um mês de maio que não foi muito bom, Nós tivemos até abril um período do ano muito bom, porque eram viagens represadas.
de pessoas que compraram pacotes e viagens durante a pandemia que tiveram suas remarcações. Então gerou uma bolha, um momento muito positivo nesse vai período acontecer em julho novamente. do primeiro quadrimestre do ano e agora em julho novamente por serem férias. Sim. Qual que é a sua percepção em relação ao nosso segundo semestre, pós-julho, e 2024? Vamos colocar aí 6 meses pelo menos. Martin, o que eu vejo em relação ao momento atual, né? A gente ainda tem bons resultados. A gente, que eu falo hotelaria como um todo, né? O primeiro quadrimestre foi muito positivo. A gente tem aí os negócios voltando, muita coisa represada ainda, principalmente de eventos, a área de marketing, muita gente precisando lançar produto. Então a gente vê, por exemplo, a movimentação em São Paulo hoje, uma movimentação muito pujante em relação a eventos, Expo Center Norte, Imigrantes, São Paulo com ótimos números. Mas o que mais me alegra, independente do que virá no futuro, é que a gente conseguiu fazer uma coisa que talvez fosse que todo mundo no seu foro íntimo tivesse assim uma dúvida, que era melhorar a nossa diária média. Era fazer com que o cliente pagasse mais porque os custos estão todos aí. Né? A hotelaria está sofrendo impiedosamente com os custos que estão sendo colocados a ela, de aumentos gradativos de um monte de insumo e de coisas que são primordiais para a nossa cadeia. Então, o que aconteceu? Houve um entendimento da hotelaria no geral, e isso é muito legal, porque há muitos anos eu não vi o movimento. A gente às vezes sentava em mesas para conversar com as pessoas, saía tudo combinado, e na semana seguinte estava todo mundo fazendo o contrário. E a gente conseguiu, na maioria das cidades, elevar a diária média e fazer com que o valor percebido do produto pudesse ser pago ali na ponta do balcão. E isso fez com que as operações elas tivessem muito mais fôlego para continuar entregando aí o que deve ser entregue ao cliente. Né? Eu tenho Sim. Pode falar. Você vê muita diferença, claro que tem a diferença, mas gostaria de ouvir de você. A diferença é no mercado maduro, que você disse, uma maior consciência por parte do hoteleiro em entender e precificar de forma que o negócio seja vantajoso, seja lucrativo, parar em pé, né? se pague. Você vê muita diferença ainda no Brasil como um todo, as regiões onde isso está mais maduro, aquelas ainda que têm uma grande resistência, e quais são as características dessas regiões? Sim, eu vejo, na verdade, eu acabo enxergando muito por micro-regiões onde a gente atua. Quando eu falo de micro-regiões, eu estou falando de cidades específicas. Existem cidades que essa questão de diária média já está superada, ou seja, você consegue entregar uma boa diária média e, por consequência, melhores resultados. Agora, tem muitas cidades que ainda têm uma penetração menor de rede, que ainda não tem assim, uma questão de RM atuante, que você ainda vê muita guerra tarifária, do abaixar 10 lá, o outro abaixa 15 aqui, e na verdade as pessoas estão muito mais preocupadas com ocupação do que com a diária média. Muitos hoteleiros ainda cometem, infelizmente, o erro, e é uma conscientização que a gente tem feito ao longo dos anos, de que o que interessa para nós aqui é RevPAR. Não é ter o hotel cheio, né? A gente tem histórias emblemáticas, o Martin sabe do que eu estou dizendo, do dono de hotel ficar na frente assim, do hotel e ver quantas janelas estão iluminadas, porque o meu hotel está cheio. Mas está cheio a que custo? E essa inteligência de números, ela tá. Hoje a gente tem profissionais no mercado que conseguem enxergar isso claramente e conseguem conscientizar os investidores e donos de hotéis que o importante é fazer RevPAR. A ocupação, claro, ela ajuda, mas você tem que ter um equilíbrio, né? E a gente vê assim, as operações que às vezes as pessoas não sabem quanto custa um quarto ocupado e não sabem precificar. Essa dificuldade do hoteleiro, você percebe nas conversões quando ocorre, ou na abertura de um novo negócio, de uma nova relação com o investidor, ela ocorre com maior evidência nos hotéis já existentes, na hotelaria implantada. Sem dúvida. Não é? Aquele que está iniciando no setor, né, como investidor solo ou investidor com um grupo,
ele já consegue absorver melhor a orientação e o entendimento por parte das operadoras. Na verdade, os empresários hoje estão muito, eles estão cada vez melhor preparados, né? E quando ele coloca 30, 40, 100 milhões no ativo, é porque ele estudou aquilo. Então ele já sabe assim mais ou menos como a banda toca, mas então já vem com uma consciência assim um pouco diferente de entender que não é só ocupação, não é, o hotel cheio não representa lucratividade na maioria das vezes, você precisa ter um equilíbrio, um balance disso. Pelo contrário, o hotel cheio muitas vezes representa mais depreciação, você tem um desgaste muito maior, você vai ter um reinvestimento muito mais rápido. Exatamente. E se você não tiver a sobra de caixa para você fazer isso no momento certo, você vai entrar em um momento que você vai perder competitividade. Surgirão hotéis novos e você vai sair vai sair do circuito. E a gente tem que entender que a hotelaria, as gerações estão mudando, né? A geração consumidora da década de 80 é diferente da de 90, diferente da de 2000, diferente da de 2010 e muito diferente da de 2020. Quem tem capacidade de pagar. Então, os hotéis eles têm que estar muito mais alinhados hoje com as novas gerações. Tecnologia, coisas funcionais, porque essa geração ela demanda isso em todos os segmentos, não só hotelaria. E, falando internamente, a gente tem que entender que também houve uma mudança de perfil dos colaboradores. A gente precisa entender que as gerações também de colaboradores evoluíram. E é um trato diferente do colaborador da década de 2000 para a década de 2020. A gente tem falado sempre aqui. Muito mais informação, muito mais necessidade de essas pessoas. É importante que elas tenham um feedback constante para se manterem motivadas dentro da sua linha de trabalho. Então nós, como gestores, temos que entender que mudou tudo. Mudou o comportamento do consumidor que nos compra, mas mudou o comportamento também dos nossos colaboradores. E isso está ligado com a prestação de serviço, com a entrega, com a consistência. É uma roda que ela não para nunca. Essa linha do tempo, até recuando um pouco na sua trajetória profissional, quando você nos disse que iniciou na hotelaria lá em 97. Não é? E você usou uma palavra extremamente importante na vida das pessoas, que é resiliência, não é? Paciência. Sim. Entender que há um tempo que muitas vezes foge da nossa vontade, que são circunstanciais. Não é? Então você teve a paciência, a resiliência de ir seguindo e, ao invés de subir a rampa, foi subindo os degraus. Olhando hoje o jovem, considerando você o jovem de hoje, entrando na hotelaria, como gestor administrar exatamente esse ímpeto hoje da juventude, da velocidade, da rapidez, da impaciência, muito relacionado, evidentemente, com os aspectos da tecnologia. A tecnologia. É o que eu sempre falo. Essas pessoas, né, elas precisam ter um feedback constante do que estão fazendo. É uma geração que ela gosta de ser escutada. Ela tem que ter feedback. Olha, isso está indo bem. Não que todos nós não gostemos de feedback, mas é uma questão de que essa geração é mais preocupada com o que estão pensando de mim do que propriamente o que eu estou fazendo. Então a imagem ali vale tudo. Tanto é que você vê nas redes sociais, a imagem vale mais do que 1000 palavras. E a gente tem que se colocar no lugar dessa turma e entender que de fato eles precisam de feedback constante. Pegando esse gancho, olha que interessante, a gente começou aqui, os outros podcasts aqui, foi unânime, e eu corroboro com isso, que há um problema crônico de mão de obra hoje na nossa hotelaria. A gente tem falando sempre. Por quê? Porque não há uma conectividade, as pessoas não estão conseguindo fazer formação de equipes, porque as pessoas não têm longevidade nos seus empregos, porque mudam de emprego, porque tem oportunidade e tal. A nossa indústria ainda precisa evoluir bastante em relação à atratividade de salário. A gente tem conseguido, na medida do possível, melhorar isso. Isso também é um aspecto que não é um aspecto fácil de acontecer. Mas, por exemplo, a gente tem uma operação, tem 2 casos muito legais. Olímpia, o que a gente tem feito em Olímpia? Quando eu falei de quartel aqui, não falei de quartel à toa. Olímpia é um hotel de 1000 quartos. Olímpia, de 1000 quartos. Olímpia, a gente fez um contato com o pessoal do tiro de guerra.
Porque os meninos saem do tiro de guerra com 18 anos. Meninos não, né? Os jovens, rapazes, saem com 18 anos e não têm o primeiro emprego. E querem trabalhar. E Olímpia é uma cidade vocacionada para o turismo. Então a gente tem conseguido atrair mão de obra das pessoas que saem do tiro de guerra, já com um espírito de coletividade, né, um pouco mais avançado, sim, um espírito de organizacional e hierarquia já mais claro. E a gente tem conseguido colher ótimos frutos dentro da operação hoteleira. A mesma coisa a gente tem feito em Gramado, que a gente tem ido a escolas do segundo grau, fazer palestras e mostrar para as pessoas como é interessante o mundo da hotelaria. Gramado é uma cidade vocacionada para turismo também, mas que você precisa motivar essa turma a querer vir nessa jornada conosco. Porque às vezes é complicado você convencê-los. Então a gente vai nas escolas, mostra como sempre vai uma liderança do hotel, conta a sua história, e isso pode servir de inspiração. Se a cada 100 a gente conseguir aí formar 5, a gente já conseguiu fazer o nosso papel, e o nosso papel como sociedade. Eu acompanho muito os jovens nas redes sociais, até porque tem um deles na minha casa, né, o meu caçula, que está vivendo essa geração millennial, né, que vai fazer 21, e acompanho muitos amigos dele e outros. E eu percebo uma coisa, e eu uso muito o que eu observo no entendimento do nosso negócio. Uma das coisas que mais me chama a atenção é observar quantos desses jovens colocam nas suas redes sociais, e aí eu vou dar uma ênfase para o Instagram como no principal, quantos deles colocam imagens, né, ou vídeos ou fotos deles trabalhando. Quando você percebe, quase todos eles trabalham, têm uma atividade. Sim. Só que assim, a gente percebe que quando ele está na vida social, na sua vida privada, com os amigos, nas festas, isso tem um movimento muito intenso. E somente alguns, postam a sua experiência de trabalho. Né? Estou aqui no meu computador, estou trabalhando, eu estou em casa, home office, eu estou no meu emprego, vamos assim dizer. Então a gente percebe que é muito importante a gente entender se o jovem está motivado ou não por aquele sentimento de orgulho que ele tem. É o que eu falo nas palestras de pertencimento. Eu pertenço a um hotel da Wyndham, eu pertenço ao Wyndham Olímpia, ou ao Gramado, o Wyndham Gramado, e aqui eu estou trabalhando, olha aqui, eu estou com crachá, o meu nome, meus colegas de trabalho, e em alguns momentos a gente percebe que os jovens estão nessa vibe, né? E outros momentos eles não estão. E eu percebo também que eles têm uma necessidade de aprender a cada dia aprender algo novo. Sim. Quando ele começa a não ter um novo aprendizado, aquilo começa a virar uma... De fato, a monotonia não combina com essa geração. Não combina. Essa geração não é uma geração Nós lidávamos super bem com a monotonia. Eu, quando entrei na hotelaria, eu estava acostumado a chegar, ver a ocupação do dia, ver o número de check-out, check-ins, e os VIPs e tal, e era um dia após o outro, era escala 6x1. Hoje não. Hoje as pessoas querem coisas diferentes, né? Experimentar. São desafiadoras. E eu acho que cabe ao RH, o Recursos Humanos dos hotéis, cabe aos gestores em geral estarem atentos a isso. Porque são essas pessoas que vão ocupar as funções. Do atendimento. E a hotelaria nunca vai viver sem pessoas atendendo, sem as pessoas atendendo. Nosso ramo não... Esperamos que sim, né? Não, mas eu acredito que esperamos não. Que não aconteça, né? Que não ocorra. O que vai acontecer é que o nosso negócio ele é fundamentalmente formado por pessoas. Tanto os consumidores quanto os colaboradores. Então isso nunca vai acabar. O que vai diminuir talvez é a interação do cliente com o nosso front, só que sim, mas esse mesmo que está numa redução. Mas só que o back funciona com gente. Sempre funcionará com gente. Quem vai fazer a sua comida, quem vai limpar o seu quarto. Então, assim, isso não vai mudar, na minha opinião. Mas aí, Irã, legal isso, essa colocação sua, porque ainda na hotelaria tradicional, esses colaboradores são aqueles que estão mais distantes do convívio do hóspede. Sim. Na hotelaria clássica não aparece camareiro, não aparece ajudante de cozinha, não aparece jardineiro, não aparece nada. Eles têm de ser invisíveis, ou teriam de ser invisíveis. E hoje o fronte clássico, né, é só lembrarmos da aviação antiga, né, há poucos anos atrás, nos aeroportos, os check-ins.
né, das companhias aéreas. Você tinha um contato direto com a pessoa, ainda pedia para atrasar o voo. Peraí que eu vou correr pegar a mala, aquela coisa toda. Enfim, hoje esquece. Hoje você tem um computador na tua frente que você tem que interagir com ele. E a hotelaria está caminhando no mesmo sentido no front. Ou seja, um número menor de recepcionistas, uma maior eficiência no check-in, no check-out, por causa, evidentemente, da tecnologia. Tecnologia e mudança de geração. E mudança de geração. Até a própria geração não querendo esse contato. Não é? Então, essa é uma linha muito tênue que nós temos de equilibrar a humanização da hotelaria. Não é? Não aquela hotelaria que nós iniciamos, rígida, aquela a gente não vai ver nunca mais. Excludente, e com uma hierarquia extremamente militar mesmo. Não é isto, mas também não pode ser do apontamento que estamos presenciando agora. E antes de você responder, já que nós falamos de Olímpia, não podemos deixar de mandar um abraço para o nosso amigo Alexandre Zubaran. Zuba, esse lugar aqui também, você vai ocupar ele aqui em breve, viu? Um grande abraço, meu irmão. Isso aí, Zuba. Estamos juntos aí. Eu tenho uma ideia muito clara na minha cabeça que a gente pode colocar tecnologia, pode fazer tudo, mas o nosso negócio sempre será um negócio de gente, de pessoas. Sim. Deu um problema no hotel, tem máquina, mas aí vai ter alguém que vai ter que estar lá para falar com o cliente e tudo mais. E o modelo nosso de agora para frente, a gente estava falando disso, de multipropriedade, é um modelo que ele está indo no revés da hotelaria tradicional. A multipropriedade, você tem os proprietários dos apartamentos através de cotas e você tem os hóspedes. E qual que é o intuito maior, tirando a modalidade de negócio da multipropriedade? É que você tem que fazer com que o proprietário sinta que está dentro do hotel e com prestação de serviço. O mote principal desse negócio para quem compra as cotas. Isso depende de gente. O serviço só entrega com gente. E geralmente, por conta do VGV, das propriedades e tudo mais, são hotéis que têm uma estrutura grande, luxuosa, de lazer, de recreação, de tudo, que requer gente. A gente não vai conseguir automatizar tudo. Então, a gente está indo hoje, se eu pudesse fazer um paralelo com duas vertentes muito claras, a multipropriedade ela requer mais mão de obra, porque você precisa entregar uma experiência para o cliente, tanto para o cliente que compra para o hoteleiro, quanto o dono de cotas, para ele não desistir do negócio. Então você tem que entregar a experiência e lembrar que se ele tem 2 ou 4 semanas no ano, ele tem que voltar 2 ou 4 vezes e ver uma perspectiva de serviço diferente no sentido de novidade para que ele seja um entusiasta de voltar nas próximas vezes. E o hóspede normal que você precisa entregar um serviço de excelência porque a maioria dessas multipropriedades estão inseridas em destinos de turismo, destinos de lazer, que se cobra hoje uma diária média mais alta do Brasil, está dentro desse segmento aí de lazer e tudo mais, que o hóspede vem com uma grande expectativa. É o cliente que programou as férias dele com a família, que ali ficou o ano inteiro, às vezes, pagando a viagem, que a gente precisa entregar um serviço único. E isso é o mais difícil, porque a gente faz isso todos os dias. Mas a gente tem que ter a empatia de entender que o cliente, às vezes, depositou toda a sua economia do ano naquela viagem e que ele espera que a experiência dele seja única. Agora, e esse é o grande desafio do nosso negócio. É motivar as equipes a entender que a experiência do que está do outro lado é única. Só concluindo multipropriedade, né, falando desse assunto que interessa também muito quem acompanha, é um estudo, assim, eu estava conversando outro dia com um especialista em multipropriedade que me dizia o seguinte: imagina um hotel de 1.000 quartos, é o caso de vocês lá no Sim. Tem alguns até que são maiores, mas pegando um de 1.000, na qual você tem 12 proprietários, né, você divide em semanas? Depende, né? Depende, pode no ser. Mínimo, né? Mínimo, se você 4 semanas, você tem 13 proprietários por quarto. 13, eu vejo assim de 12 a 20, a média 12, 13. Você tem que pegar as contas da semana. A fração do ano, 52 26, semanas 13. divide por... Exatamente, são 13 proprietários por quarto. Imagine, você tem 13 mil investidores, né? Um hotel de 1.000 quartos. E aí você tem que estar administrativamente preparado para lidar com essa massa
volumosa de investidores e você tem que ter os relatórios enviados para esses investidores mensalmente, que seja. Então, requer realmente, o próprio Rui, presidente da Umilhar, uma vez me dizia que ele, como hoteleiro clássico, ele via com muito cuidado essa questão de entrar ou não nesse ramo, porque é uma coisa que os hoteleiros tradicionais ainda não dominam totalmente, essa mecânica. E você entrar em um negócio que você não tem o domínio pode representar um fiasco. Eu tenho uma percepção muito clara disso, Martin. Esse negócio é hotelaria pura na veia. Isso. Seja para o cliente que compra através de uma plataforma, ou seja para o dono, ok? Então estou falando em termos de front. Hotelaria pura. O cara fala, eu tenho uma casa em um hotel e eu quero ser tratado como hóspede e ter todas as mordomias que um hóspede tem. O back é a grande chave do negócio. Da operação. Imagina você, por exemplo, nas nossas operações a gente presta conta, não é mensalmente, é semanalmente. Veja bem. Semanalmente. Eu tenho prestações de conta porque o cliente ou ele utiliza a semana dele ou ele coloca a semana num pool de locação. Ou ele aluga para alguém, ou dá para um amigo. Eu tenho que prestar conta semanalmente. Então são 52 prestações de conta num ano para os investidores. Todos os investidores. Pensa num como que você tem que ter isso aprimorado, azeitado. E nesse caso, a Wyndham está nesse processo aí, já vão fazer 6 anos, né? Que foi o primeiro foi o Wyndham Gramado, e até azeitar essa fórmula eu vejo, assim, né? Tem muitas empresas hoje entrando no mercado e tal, mas não é uma coisa simples de se gerir. É importante ressaltar que a Wyndham trouxe o BI da RCI, né? O BI da RCI, são empresas co-irmãs. São empresas co-irmãs. Então... Irã, e quando que esse negócio vai desembarcar em Minas Gerais? E qual região de Minas Gerais você vislumbra como a mais adequada para um grande empreendimento de multipropriedade? O que acontece é o que a gente vê muito, e aí eu tenho a sorte de trabalhar lá com especialistas, o time de desenvolvimento lá através da Carolina, do Armando. Como eles já vêm da RCI, eles conhecem muito esse negócio. E se tem uma coisa que eu aprendi com eles é o seguinte, não é a propriedade por si só. O que faz uma multipropriedade dar certo é o destino. Isso. Então, às vezes, as pessoas têm assim, falam, não, eu vou montar aqui um hotel de 6 estrelas. Tá, o que tem ao seu redor para que o cliente... Porque o cliente não aguenta ficar 7 dias dentro de um hotel. Nesse caso, principalmente o que é dono de cotas, porque ele vai 2 ou 4 vezes ao ano lá. Por que Gramado é um sucesso, é um estouro de venda de cota, de ocupação hoteleira, Olímpia, idem, algumas outras regiões do Brasil? Porque existem atrativos satélites à propriedade. E aí entra um pouco a legislação, porque em Minas, alguns destinos, eles até agora proíbem a modalidade, a prefeitura, o regramento municipal. Por exemplo, uso aqui Monte Verde, no qual eu conheço um projeto que caminhou para virar uma multipropriedade, até ele chegar num ponto que ele esbarrou na legislação municipal. Porque as pessoas em Monte Verde entendem que uma multipropriedade vai levar um número elevado de pessoas que a estrutura da cidade não comportaria. Isso assusta o morador, o dono de casa, de veraneio, ou outros hoteleiros. Então cria toda uma desinformação a respeito do assunto. Nós temos o Circuito das Águas com grande potencial para multipropriedade. O Circuito das Águas é um local, por exemplo, Marcos, que você tem atrativos ao redor de um produto hoteleiro que você consegue ficar mais dias. Como a gente fala, Minas são muitas, né? Então a gente tem um potencial aí, só que assim, tem que existir uma força conjunta de público-privado para que aquele destino ele se torne atrativo para esse tipo de produto. Exato. E por falar em Monte Verde, foi até bom, o Martin, só Fica à vontade. Um comercialzinho aqui. Parabenizar o nosso amigo Marcos César, lá da pousada Mirante da Serra, em Monte Verde, e o nosso amigo Márcio Hábito, da pousada do Arcanjo, em Ouro Preto, pelas premiações recentes no TripAdvisor. Parabéns, essas duas cidades que tão bem representam, né, o turismo de Minas Gerais, né, cada uma com as suas características, com
com seus diferenciais, mas que com certeza trazem os turistas brasileiros e estrangeiros para a nossa querida Minas. É só essa observação. Muito bem lembrado. E também aproveitar já na sessão dos abraços, mandar um grande abraço para o nosso amigo Gil, não é? Gil Hamed. Gil Ahmad, vulgo Giovannini. A pronúncia que é danada. Antigamente Gil era Giovannini, vulgo Gil Ahmad, agora é o contrário. Um abraço, Né? Giovannini promocionou aqui o podcast lá. Hoje eu estive de manhã com uma pessoa que trabalhou com ele, Isabela, que está no Fazano, né, hoje, que é de Juiz de Fora, e que o Gil sempre me falou tão bem, é uma profissional de primeiro gabarito. Falamos muito de você, Giovannini. Hoje, desculpa chamar de Giovannini. A gente não perde o costume. Para nós é Giovannini. Precisamos que você venha a Belo Horizonte para fazer parte aqui do nosso podcast. Você que adora podcast, eu sei que você assiste todos, de vários segmentos de comunicação, de vários assuntos. Então, já está aí oficializado o convite para você vir falar de podcasts e de hotelaria aqui conosco. Principalmente de hotelaria. Somente de hotelaria. Nós já estamos caminhando para o término do nosso programa, Ira, e essa provocação que eu fiz em relação a grandes investimentos da hotelaria em Minas Gerais, nós sabemos muito bem que a nossa hotelaria é fragmentada, predomina o pequeno investidor, médio investidor, normalmente residente ali do local onde o hotel vai ser construído, não é? Muito regionalizado, muito pulverizado. Não é? E um destino múltiplo, né? Minas Gerais, não é? Nós sabemos da grandeza, não é? Que nós temos em termos do patrimônio nosso histórico, nosso patrimônio natural, a nossa gastronomia, mas ao mesmo tempo sabemos que é muito difícil percorrer 2, 3, 4 destinos em Minas Gerais, com algumas exceções, claro. Nós temos lá o Circuito das Águas, que você fica próximo. Se você fica em São Lourenço, é rápido ir em Caxambu, é rápido ir em Lambari, não é? Em Cambuquira, mas já é mais difícil chegar a Poços de Caldas, muito mais difícil chegar em Araxá, não é? Nas nossas cidades históricas, se você está em Ouro Preto, é fácil ir em Mariana, em Ouro Branco, mas é um pouco mais difícil chegar a Diamantina, pelas questões territoriais do nosso estado. Afinal de contas, nós somos uma nação. E nós percebemos claramente pelo Brasil afora, não é, em outros destinos que nós estamos competindo, obviamente, não é, com os investimentos hoteleiros muito mais vigorosos, né, muito mais contundentes no que diz respeito aos valores ali alocados. Os investimentos, não é? É o exemplo que nós temos da nossa rede mineira, Tauá, que não é, que já saiu de Minas Gerais, agora chega ao Nordeste. Enfim, por isso que é aquela pergunta em relação do como nós podemos vislumbrar, não é? Será necessário realmente um capital vindo de fora para aproveitar essa lacuna que eu acredito que nós temos a ser preenchida? Eu acredito que sim. A gente já vê aí notícias aí de redes aí chegando a Ouro Preto, né, para fazer hotéis aí. Vila Galé. São investimentos feitos de fora, mas a gente tem que ter a consciência que estamos no estado que tem muitos atrativos, mas que ainda a gente precisa caminhar muito aí em conjunto, né? Volta a dizer, iniciativa público-privada para tornar esses atrativos aí tangíveis para que a gente consiga trazer um número de turistas condizente com o investimento. A gente vê Ouro Preto, Tiradentes, que são cidades maravilhosas, mas estão muito longe de estar entre as top 10 aí mais visitadas, top 20 que seja aí do Brasil visitadas, mesmo com todo o potencial que tem. E a gente precisa promocionar isso melhor, a gente precisa ter alguns atrativos melhores. Eu acho que precisa de melhor infraestrutura. Também. Nós temos a maior malha viária do Brasil, mas nós temos uma malha viária precária. Ruim.
E hoje o turismo se dá, a gente vê o preço aí do aéreo, muito caro, e chega aí nas capitais, basicamente, apesar que temos cidades secundárias em Minas bem atendidas por voos regionais, mas o turismo hoje se dá muito pela via. Isso na pandemia para cá, as estradas estão muito mais cheias, a gente que percorre aí frequentemente, né? Você viaja mais, você menos. Não, mas a gente tem muita logística terrestre. Então a gente vê que o movimento é muito rodoviário. E em sendo rodoviário, nós precisamos, de fato, melhorar a infraestrutura. Nós temos ainda esse gargalo. Sim. A gente tem muitas estradas com problemas e é uma malha em quilometragem muito extensa, ou seja, o investimento é alto. E os municípios, dos 853 municípios, boa parte deles com atrativos turísticos, estão distribuídos de forma... Como o Marcos falou, são clusters. Você tem vários clusters, em Minas Gerais. Então, para chegar nesses lugares, você precisa realmente de investimentos, porque o turista ele quer comodidade, conforto, ele não quer levar 3 horas para percorrer 100 quilômetros. Acima de tudo, segurança, né? Porque normalmente ele está com a família. Gostaria de aproveitar, nós estamos chegando ao final. Deixa eu só dar mais um recadinho aqui, dentro dos nossos acontecimentos recentes. Irã, sexta-feira nós participamos, participo, óbvio, representando a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação no Conselho Estadual de Turismo. E, por incrível que pareça, um dos temas sempre que surge nas discussões da reunião do Conselho está relacionado à questão da infraestrutura das nossas estradas, enfim, outras dificuldades que temos. Mas, na sexta-feira, eu dei uma boa notícia, que eu vou compartilhar com o nosso público aqui agora. Depois vamos falar dela de forma mais explicativa, mais detalhada. Mas apresentei para os conselheiros na sexta-feira e para a nossa subsecretária, a secretária adjunta Milena Pedrosa e o nosso subsecretário de Turismo, o Sérgio, o nosso próximo evento, não o próximo evento, um dos eventos que vamos realizar no segundo semestre, que será a primeira corrida e caminhada do turismo, que vamos realizar no dia 1º de outubro, num domingo, num local inédito para esse tipo de atividade. No parque e no entorno do Parque da Gameleira. Então, será uma prova de 5.000 e 10.000 metros, 5 e 10 quilômetros, além da caminhada. E é exatamente o objetivo, está relacionado a isso, ao despertar aquela sensação do pertencimento. Não é? É um evento voltado para todo o trade turístico, para os nossos hotéis, para os nossos colaboradores. Então, incentivar os hotéis a montar as suas equipes e ter toda aquela relação, não é, de network, de relacionamento e de envolvimento com a nossa cidade, com o nosso estado, com os nossos valores. Meu amigo, agradecer muito a sua presença aqui. Infelizmente, temos assunto para ficar aqui 2, 3 horas conversando, ainda mais usufruindo do seu conhecimento, da sua experiência. Vai voltar aqui, com certeza. Um prazer. Se puder também contar aí para nós alguma coisa que está para acontecer em Minas Gerais, é bom, né? É bom a gente ficar sabendo, né? Sem, obviamente, contar o segredo como um todo. Só conta o milagre. Não precisa falar o santo, ou vice-versa. O que está para acontecer, que o Irã gostaria que acontecesse, que pode acontecer, que é o nosso Cruzeiro, time que ele torce bastante. Não, eu estou me referindo à hotelaria, Marcos. Não, tá, hotelaria. Desculpa, você falou Minas Gerais. Não, hotelaria, não. Eu quis dar uma deixa aqui, porque a gente gosta muito de futebol, acompanha, e o Irã. Sem dúvida. Nós, inclusive, já estivemos juntos. Essa é uma mesa democrática, um atleticano e um cruzeirense. Só falta agora o americano. Um flamenguista, um atleticano e um cruzeirense. Então, a gente já esteve juntos em algumas partidas, até fora aqui de Minas. Então, brincadeiras à parte, Irã, a gente vai deixar você fazer as palavras finais, e eu queria só, antes de terminar a minha participação, enaltecer aqui, depois de amanhã será o Dia da Gastronomia Mineira, dia 5 de julho, quarta-feira. Então, a todos aqueles que levam a nossa gastronomia além das nossas fronteiras,
e são vários que estão, né, que participam disso. Eu queria dar meus sinceros parabéns pelo dia de vocês, pelo Dia da Gastronomia Mineira, que é algo que faz com que Minas Gerais seja conhecida nacional e internacionalmente, inclusive. Ou seja, parabéns a todos aqueles que fazem a gastronomia mineira acontecer. Já que você deu a deixa, dia 9, recebi ontem, hoje, o convite da Marcinha para, no dia 9, no Mercado Central, será o lançamento do busto da Dona Lucinha, que uma das grandes referências, da nossa gastronomia. Então, dia 9, nós vamos fazer o possível para estar lá, dando um abraço à Márcia e toda a família, Marcílio. Amigo, suas considerações. Eu queria, com toda sinceridade, agradecer muito. Para mim foi muito prazeroso, nem vi o tempo passar. Foi muito interessante o bate-papo. Acho que a gente pôde levar aí para quem está assistindo ou quem vai assistir depois um panorama geral. Eu queria, na verdade, deixar, Marta e Marcos, um recado aí para essa turma que está começando agora. Não desistam da nossa indústria. A nossa indústria ela é fantástica. Ela te leva a lugares que você nunca imaginou estar. Só que isso leva um pouquinho de tempo, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas a gente precisa de novos profissionais, de novas lideranças, para ocupar as cadeiras que vão, né, ao longo do tempo se modificando. É natural dentro de um universo corporativo a dança das cadeiras ou a retirada de alguns profissionais por uma questão de não querer trabalhar mais, de já ter feito ali a sua jornada. A gente precisa de novas lideranças e a gente tem visto que isso tem acontecido de uma maneira muito mais lenta do que nós gostaríamos de fato que acontecesse. Então, o meu recado é para quem está aí no trabalho, os jovens, que não desistam da nossa indústria, que ela é fabulosa. Ela é uma indústria que vai te levar a lugares inimagináveis e vai abrir portas a vocês em termos de conhecimento de vida que nenhuma outra profissão te entrega. Você vai conhecer coisas dentro da hotelaria, pessoas, assuntos, interesses que nenhuma outra profissão te levaria. Então, meu recado é esse para os mais jovens. E, mais uma vez, agradecer. Foi um prazer. E espero voltar mais vezes. Estou à inteira disposição. Com certeza, o nosso brinde, nós que agradecemos. Brinde. Obrigado. Parabéns por todas essas histórias. Os causos vamos deixar por uma próxima. São muitos. Fazer uma só de causos. Uma só de causos. E temos vários. Muito obrigado a todos. Estaremos aqui na próxima semana em mais uma edição do podcast Gestores da Hotelaria.